Aparentemente, o Felipe Neto está na Argentina nesse momento e ele fez uma publicação ontem que gerou um monte de reações, sabe, das mais controversas. Pessoas que concordaram com ele e pessoas que estavam comparando com o cenário brasileiro. Eu quero ler para vocês aqui qual foi a publicação dele e depois falarmos um pouquinho sobre isso, né, sobre o cenário argentino. Diz aqui Felipe Neto: olha, eu achei que tinha visto comida cara quando fui para a Dinamarca, mas não chega perto do que está rolando em Buenos Aires. Tipo, bizarro. E aí, como eu falei, muita gente que já esteve recentemente na Argentina, né, concordou com ele, de fato os preços estão absurdos, e aí muita gente comparando com o cenário brasileiro, né, mostrando o preço de peru no Brasil, R$ 400 um peru, mostrando como no Brasil também está muito caro, né. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque eu imagino que muitos de vocês saibam, mas eu morei em Buenos Aires, né, morei na Argentina por quase 2 anos. Inclusive, esse livro aqui foi resultado do tempo que eu passei lá, né, que se chama Um Cego em Buenos Aires, e foi um romance que eu escrevi inspirado no tempo que eu morei na cidade. Eu morei lá de 2010 até 2012. Então é um cenário diferente, né? Muita coisa mudou. Ao longo de mais de uma década em Buenos Aires ficou muito pior. A inflação lá é altíssima. Atualmente o país tem os maiores índices de inflação do planeta. Se eu não me engano, está na casa de 240% ao ano. Pensando comparativamente ao Brasil, que está com 4,3%, então é uma diferença enorme em termos de inflação, né? Então é muita coisa. Não chega a ser hiperinflação pela definição, mas certamente é uma inflação bastante alta e que tem um impacto real na vida dos argentinos, isso com comida, isso com aluguéis, isso com tudo, né, que você pode imaginar. Só para você pensar comparativamente, né, nesse livro aqui, que, como eu falei, é inspirado no tempo que eu passei lá, eu logo de cara, na primeira página aqui, eu falo do personagem, ele está almoçando, ele está no restaurante comendo uma carne argentina, e aí ele diz o seguinte aqui, olha: portenho típico, o dono do restaurante nem olhou na minha cara, tampouco agradeceu os 30 pesos que joguei no balcão e sequer respondeu meu hasta luego. Então aqui, nesse livro aqui, a carne tinha custado 30 pesos argentinos, que dava mais ou menos na época em torno de uns 15 reais, 14 reais, e para dólar em torno de uns 4 dólares. Então naquele momento, né, 2010, esse é um preço real aqui, não inventei isso aqui, não tirei da minha cabeça. Naquele momento, né, em 2010, 2011, você numa birosca, né, num restaurante ali de esquina, não era um restaurante chique, não era um restaurante sofisticado, dava em torno de uns 30 pesos argentino uma carne argentina, um bife de chouriço. Se você fosse num restaurante mais chique, dava em torno de uns 55, 60 pesos, o que daria em torno de uns 30 reais. Então naquela época, né, 2010. E aí eu fui olhar agora os preços, né? Fui olhar quanto que custa uma carne equivalente para delivery lá em Buenos Aires, né? E aí está 34 mil pesos. Aquela carne que eu pagava em 2010 30 pesos, hoje custa 34 mil pesos. Eu nem sequer sei fazer esse cálculo de quantos por cento que aumentou ao longo de pouco mais de 10 anos. Não sei fazer esse cálculo. Se alguém puder fazer esse cálculo aqui, põe no comentário, porque passou de 34 pesos para 34 mil pesos. E convertendo para reais, dá em torno de uns 200 reais isso. E convertendo para euro, que é onde eu estou agora na Espanha, dá em torno de 30 e poucos euros. 32 euros mais ou menos. Ou seja, na Argentina hoje, para você comer num restaurante, comer um bife de chouriço lá, comer uma carne argentina, você gasta o mesmo tanto que você gasta para comer num restaurante bastante requintado aqui na Espanha, aqui em Alicante pelo menos. Ou seja, se eu sair hoje para jantar um bife argentino aqui, que tem muitos restaurantes argentinos na Espanha, aqui nessa região, se eu for comer um bife argentino, eu pago o mesmo tanto que o argentino paga na Argentina, tirando, claro, a comparação com o custo de vida. Ou seja, o salário que os argentinos recebem é o preço de tudo na Argentina nesse momento e o custo de vida aqui na Espanha, o salário da Espanha e aquilo que as coisas custam aqui. Ou seja, o custo hoje, possivelmente na Argentina, é equivalente ao custo na Europa, sendo que o salário deles não acompanha o salário europeu. E aí entra algumas coisas que a gente pode pensar, né? Você tem um governo agora do Milei, que é um ANCAP, um anarcocapitalista. Ele tem feito medidas altamente controversas para tentar controlar a inflação, o que tem prejudicado bastante a população argentina. Atualmente, a taxa de argentinos abaixo da linha da pobreza é acima de 50%, ou seja, houve um empobrecimento em massa da população argentina. Isso é claro que se reflete em outros aspectos sociais, né, como a violência, como a criminalidade, como furtos e roubos. Já era uma cidade que estava tendo essa transição para uma cidade perigosa na época que eu morei lá, ou seja, 2010, já percebíamos isso.
Já era perceptível a inflação, inclusive, embora não fosse tão alto quanto agora, já era perceptível como os preços iam aumentando mês após mês, e isso tinha um impacto real na vida dos argentinos, né? Uma coisa que eu achava bizarra na época, e me parece que é uma realidade no Brasil hoje, eram pessoas parcelando as compras de mercado. Eu não sei como, eu não consigo imaginar como é que você parcela a compra do supermercado, compra do mês. Você vai dividir em quantas vezes? 3 vezes, daí vai somando uma conta com a outra, né? Uma compra do mercado com outra compra do mercado. Me parece muito assustador pensar nisso, né? E já era uma realidade na Argentina em 2010. Claro que já não era o pior da Argentina, né? Porque a Argentina passou por várias crises econômicas. Depois dos anos 2000 teve uma crise severa, um colapso econômico no país. E depois eles conseguiram se recuperar um pouco, mas sempre foi um país aí que desde então meio pendenga, né? Então assim, tem a inflação alta, tem um custo de vida para o argentino que era bastante alto, mas quando eu fui para lá em 2010, era um destino para estrangeiros, era um destino para expatriados, porque era um país, comparativamente na cotação, né, na comparação com o dólar ou com o euro, bastante barato. Eu fui para lá por causa disso, eu recebia em dólar, então para mim era muito mais conveniente morar na Argentina naquele momento, eu tinha uma vida muito melhor lá do que eu teria no Brasil com o mesmo valor, com o mesmo dinheiro em dólar. Então muitos americanos, eles iam para lá para viver na Argentina porque o dinheiro que eles recebiam, vamos supor que recebessem $1.000, $2.000 por mês, era uma fortuna na Argentina. Então eles tinham uma vida de magnata lá, uma vida de rei. Algumas pessoas vendiam apartamento nos Estados Unidos, né, um apartamento que, sei lá, em Nova York, desse $300 mil, esse dinheiro se revertia num prédio inteiro na Argentina e ele revendia esses apartamentos, ou transformava em apartamento turístico, ou transformava em apartamentos para aluguel. Então, assim, muita gente foi para lá, eu inclusive, pensando nessa conversão. Como era uma conversão favorável para o dólar ou para o euro, muita gente fazia esse caminho para lá. Hoje em dia já não sei se é vantajoso mais. Como diz aqui Felipe Neto, me parece que os preços estão muito absurdos, muito altos, e aí já não me parece um cenário conveniente para quem pensava nessa estratégia, né, de morar num país barato. Então deve ser uma realidade brutal para o argentino. Imagino que hoje em dia, para quem sabe ganha em pesos, para quem trabalha lá e tem salários na Argentina, deve ser desesperador. Deve ser realmente assim algo de você não ter perspectiva para o futuro. E aí, em comparação ao Brasil, aí você tem que pensar que o Brasil sempre foi um país caro. Eu já percebia isso quando eu fui embora do Brasil, quando eu voltei em 2010, que eu fui para o Brasil algumas vezes, fui recentemente também, sempre foi um país bastante caro e eu admiro quem consegue sobreviver com um salário mínimo no Brasil, porque o preço dos mercados são altíssimos, sempre foram altíssimos, né, desde, sei lá, da última década ou mais, é um país bastante caro, então, comparativamente também me parece que muitas coisas que vocês consomem no Brasil aí têm preços equivalentes aos preços europeus. Então, assim, aquilo que um europeu paga, vamos supor, 30 euros, vocês pagam aí R$150, R$160, então é bem equivalente. O que não deixa assustador também, pensar que na realidade aí no dia a dia vocês estão tendo custos equivalentes ao de europeu sem ganhar aquilo que um europeu ganha. Mas comparativamente entre Brasil e Argentina, a gente pode dizer que a inflação não tem comparação, né? 240% versus 4,3% não tem comparação, embora o custo de vida seja muito alto no Brasil também. Claro que tem que pensar também em relação a certos supermercados, que tem alguns mais baratos, e outros restaurantes mais baratos também, né? Alguns locais que são mais acessíveis, mas no geral o custo de vida é bem alto no Brasil também, e essa é uma das razões que eu decidi não voltar tão cedo para morar aí, né? Passear aí é muito caro, né? Quando eu vou fazer meus eventos aí, quando eu vou fazer meus cursos aí, é sempre muito caro tudo. Assim, é um custo altíssimo, é um período no qual eu desembolso aquilo que o equivalente ao mês morando aqui na Europa. Então é realmente surpreendente como as pessoas conseguem arcar com as contas do dia a dia, porque eu acho assustador. Mas na Argentina é um outro caso. A Argentina não dá para comparar com o Brasil, é um país bastante pobre, é um país que tem a inflação altíssima mesmo, e como eu falei, pensar que, né, nesse livro aqui, a diferença, né, o abismo que há entre 2010 e 2024, passar de 30 pesos uma carne para 34 mil pesos é algo simplesmente inimaginável. Assim, é simplesmente inimaginável, e isso reflete um projeto de subdesenvolvimento também, né? Então, assim, como a América Latina sempre está atravessando crises e mais crises, né? Países que historicamente foram bastante explorados e países que sempre passaram por esses processos econômicos bastante complicados. É claro que a repercussão da frase do Felipe Neto foi porque é o Felipe Neto, tudo que ele fala vira polêmica, né? As pessoas, tem gente que adora ele, tem gente que odeia ele, então ele põe uma publicação como essa, expressando uma preocupação do dia a dia dele lá na viagem, né? Ele como turista achando caro aquilo ali.
E aí as pessoas transformam isso num grande circo, né? Então, assim, pessoas que ficam indignadas porque o Felipe Neto está indignado com o preço das coisas na Argentina e tudo vira esse espetáculo de treta que a gente percebe nas redes sociais. Mas, de qualquer maneira, acredito sim que esteja bem complicado o negócio. Conheço pessoas que estão na Argentina. Eu tinha um conhecido que era um brasileiro que morava lá, que estudava lá, né? Depois fez doutorado lá e depois foi trabalhar lá na Argentina, que o sonho dele era poder deixar o país e vir para a Europa, e ele não consegue fazer isso porque ele não consegue juntar dinheiro suficiente para poder pagar a viagem dele para vir para cá. Ele está basicamente aprisionado no país porque não consegue economizar dinheiro, de tão caro que está tudo lá. E aí, só para encerrar esse vídeo, eu quero prestar uma homenagem aqui à memória do Volmar Camargo Júnior. Ele faleceu nesse fim de semana e ele foi um tremendo companheiro de escrita. Durante mais de 10 anos ele foi parceiro nas oficinas literárias que eu organizei, ele foi parceiro na revista Samizdat, que eu organizei com escritores que eu conhecia, ele foi editor de poesia da revista Samizdat, ele era um escritor, um poeta, era um acadêmico também da literatura, um tremendo jornalista literário, assim, é alguém fenomenal e infelizmente será uma perda tremenda, e que eu quero mandar aqui força para a família, para os amigos do Volmar, é uma grande tristeza. Então, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa situação, sobre essa fala do Felipe Neto, né, e a comparação que fizeram depois com o Brasil. Como é que você entende o seu custo de vida diário, né? Como é que você, no Brasil aqui nesse caso, ou se você mora na Argentina, pode dividir com a gente também, como é que você percebe a dificuldade sua de pagar as contas, de comprar as coisas, de ir para um restaurante, porque eu sei que no Brasil é muito caro, mas, como eu falei, não dá para comparar um país que tem uma inflação altíssima como a Argentina com um país que tem uma inflação controlada como o Brasil. É claro que a gente percebe as coisas aumentando, os preços, né? A gente sabe que a vida não está fácil no Brasil, mas não dá para comparar um país que tem 50% de pessoas abaixo da linha da pobreza graças a essas condições econômicas catastróficas da Argentina. Me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau.